Olá, seja muito bem-vindo. Bem-vindo você que é nosso aluno da formação Excel para RH e VP. Bem-vindo você que é nosso seguidor, que acompanha o nosso trabalho. Bem-vindo você que ainda não nos conhece. E nós temos uma proposta muito boa para você, que é te entregar uma aula a respeito do INSS 2021. Essa tabela que você está vendo é uma tabela que eu desenvolvi para fazer o cálculo de forma automatizada do INSS e aplicar isso em uma folha de pagamento automaticamente com uma simples consulta utilizando o PROCV. Então vamos entender como funciona a nossa tabela de faixa do INSS para 2021, tabela progressiva. Como é que funciona isso daqui? Bem, eu criei várias colunas aqui, que são colunas essenciais para que a nossa fórmula funcione de forma automática. Primeiramente, explicar para você o que é essa numeração aqui em cima. Isso aqui é só para facilitar o nosso PROCV, para a gente não precisar ficar contando a coluna. Então, se eu quero a coluna 5, eu já sei que é essa daqui, a coluna que tem o número da faixa. Se eu quero a coluna do cálculo da faixa, eu já sei que é a coluna número 7. Isso facilita na hora que eu vou buscar o meu PROCV. Tá? Então, isso é uma dica que eu dou, né, para quem assiste aula de PROCV comigo. Então, está aqui em cima só com essa finalidade. Essa tabelinha aqui embaixo é uma tabelinha de teste. Se a gente lançar aqui um salário, por exemplo, de 20 mil, o que vai acontecer? Ele vai me dizer que está no teto, tá? Que o máximo é esse, que o INSS de desconto é esse daqui. Isso é para a gente fazer teste se está funcionando direitinho todas as nossas fórmulas. Essa tabela ela ainda está com as faixas do INSS de 2020. Nós vamos atualizar agora. Aqui embaixo tem uma faixa que tem um salário de 1 milhão aqui. Não se preocupa, você vai entender isso aqui junto comigo. Então, primeiramente, como é que funciona essa tabelinha de faixa? Aqui a gente tem o início da faixa, que tem uma fórmula aqui. Aqui a gente só tem o final das faixas. Então, nós vamos aproveitar para a gente poder atualizar isso. Eu estou aqui com o site aberto do Diário Oficial da União, na portaria de número 477, né, dia 12 de janeiro de 2021, que tem a nossa tabelinha aqui oficializada do INSS 2021. Está aqui, ó, a partir de janeiro de 2021, são esses valores aqui, até 1.100, então a primeira faixa, 1.100. Vamos fazer o seguinte, vamos levar isso daqui, vou copiar exatamente do jeito que está aqui e vou colar isso dentro da nossa tabela de INSS aqui. Ó. Então, o até é o final da faixa. Eu vou colar esse valor aqui do jeito que está lá. Então, já tenho aqui a minha primeira faixa, 1.100. Vamos lá de novo pegar o segundo valor, o até é esse aqui, ó, tá? Até o final dela. Copiei e vou colar dentro da minha tabela de faixas aqui, ó. O que antes era 2.089,60, agora vai ser, né, 2.203,48. Agora, observe que essa fórmula aqui, do início da faixa, isso da segunda faixa, né, porque a primeira é zero, você vê, não tem fórmula. Como é que funciona? Ele está pegando o valor da faixa anterior, do final da faixa anterior, e somando com mais 0,01. E com isso eu consigo entregar o valor do início da faixa de forma automática. Então vamos continuar atualizando a nossa tabelinha aqui no final da faixa, somente isso, o início não precisa. Voltei lá no site, né? Vou pegar essa faixa aqui agora e vou atualizar a minha planilha aqui na terceira faixa. Então, o que era 3.134,40, agora vai ser 3.305,22. E veja que o início da próxima faixa já está automático, ó, falta atualizar esse. Então, vamos lá de novo na tabela do Diário Oficial da União e vamos pegar a última faixa, que é essa daqui. Ó. Copiei, voltei no meu Excel, na nossa planilhinha e vamos colar essa faixa aqui. Bem, essa é a última faixa. Então, para nós que entendemos de INSS, a gente tem 4 faixas e um teto. Mas para nível de programação, para nível de estrutura de tabela, esse teto também se torna uma nova faixa, ele é uma nova linha. Então, é por isso que a última faixa ela termina aqui e depois vem o teto.
teto. Então, o teto já começa aqui do mesmo jeito, olha. Por isso que ele está amarelo aqui, demonstrando para você como se fosse uma nova faixa. Essa faixa não existe, mas aqui na tabelinha ela vai ser muito útil para nós. Então, a faixa do teto, vamos dizer assim, ela começa em 6.433,58. E qual é o final dela? Ah, não tem final, ela é o teto, é o máximo, tá? Mas a gente vai trabalhar aqui, eu coloquei aqui um salário de 1 milhão, vamos dizer assim, ninguém ganha mais disso, né? Não sei se tem jogador de futebol que ganha isso, mas vamos dizer, esse é um exemplo, tá? Então ela já está totalmente calculada aqui, totalmente atualizada para 2021. Agora vamos ver como é que as outras colunas vão interagir com esse cálculo. Bem, eu coloquei aqui a terceira coluna, que é o fim da faixa anterior. Essa coluna é fundamental. Quando eu estiver fazendo o meu PROC-V, em algum momento eu vou precisar do valor do fim da faixa anterior. Ou seja, para essa faixa aqui de 6.433,57, o final da anterior dela é isso aqui, ó, 3.305,22. De onde vem isso? Simplesmente da célula à esquerda da linha superior. Então, sempre assim, o primeiro não tem faixa anterior, então é zero, não tem fórmula. O segundo é exatamente o valor, né, do fim da faixa anterior, e assim sucessivamente. Olha lá, tá vendo? Ele vai trazendo para mim, na linha da faixa, o valor da faixa anterior. Isso é importante, necessário, você vai entender o porquê. O valor da faixa, né? Vamos ver agora. Então, imagina que o salário do funcionário é esse aqui, ó, o fim da faixa aqui da linha 10, 6.433,57. Exatamente isso. O valor que ele vai pagar é de 3.128,35. 3.128,35. Por que desse valor? Porque é exatamente isso aqui, ó. É esse valor menos o valor da faixa anterior. Agora vamos dar uma pausa aqui para a gente entender como é que funciona a tabela de INSS progressiva, que surgiu em 2020 e foi atualizada agora em 2021. Bem, como o nome já diz, progressiva. Isso significa que se eu ganho um salário maior do que 1.100, eu vou pagar parte de imposto dessa faixa e parte de imposto dessa faixa aqui. Isso se for até 2.203,48. Se passar disso, por exemplo, 2.900, eu vou pagar parte dessa faixa, ou seja, 7,5%. Eu vou pagar parte dessa faixa, dessa segunda faixa, ou seja, 9%, e parte do imposto eu vou pagar da terceira faixa, que corresponde a 12%. Portanto, a quarta coluna ela é fundamental, porque ela me diz qual é o valor a qual eu vou pagar o percentual daquela faixa. Então, se ele ganha, por exemplo, 6.433,57, de 14%, ele só vai pagar 3.128,35. Já a coluna número 5 é a coluna que simplesmente enumera as faixas. 1, 2, 3, 4. 4 faixas que a gente tem. E a quinta aqui que a gente criou, que é aqueles que estão contribuindo no teto. Já a coluna número 6, ela simplesmente mostra o percentual para nós. Primeira faixa, 7,5%, segunda faixa, 9%, terceira faixa, 12%, quarta faixa, 14%, e para quem está no teto também vai pagar 14%, só que do valor do teto, que a gente vai ver como é que isso vai ser aplicado mais à frente um pouquinho. A coluna número 7, ela já traz para nós o cálculo do valor do imposto, do INSS, daquela faixa. Então, se ele ganha o salário de 3.305,22, ele vai pagar nessa faixa, só para essa faixa, o valor de 132. É claro que tem que ser somado aos valores das faixas anteriores, porque ele também vai pagar o correspondente a cada faixa. E vamos à coluna número 8, que também vai facilitar muito a nossa vida. O que essa coluna traz para nós? Bem, essa coluna é o cálculo da faixa anterior. Ou seja, o que foi calculado aqui, a gente traz ele aqui, olha, tá? Simplesmente do lado na faixa que eu estou. Vamos dar um exemplo do salário aqui, que ele ganha
final de faixa aqui, 6.437,57. Só dessa faixa ele tem que pagar R$ 437,96 de INSS, mas ele tem que pagar das anteriores também, ou seja, ele tem que somar tudo isso daqui e fazer o pagamento dessas faixas. Logo, esse valor já está aqui para nós. Se a gente somar isso aqui tudo, vai dar 314,01. Então, a gente repete esse valor aqui para a gente ter isso na mesma linha. Isso vai facilitar muito quando a gente for utilizar essa tabela como banco de dados para fazer o nosso PROC-V. Então, agora vamos dar um exemplo. Vamos dizer que o funcionário ganha 2.950. Vou colocar aqui 2.950 de salário, 2.950. Dei Enter e ele já me disse aqui que o INSS dele total é 231,39 e ele está na terceira faixa. Vamos analisar o que ele fez. Bem, até 1.100 do salário dele, ele pagou 7,5%, ou seja, ele pagou 82,5%. Passou de 1.100, né, de 1.100,01 até 2.203,48, ele pagou 9%. O que perfaz a soma desses dois valores aqui. Inclusive, ele já está mostrando aqui também para nós, né, no final da faixa, o valor da faixa anterior. Então, ele tem esse valor e esse daqui para somar até a segunda faixa. Só que ele ganha 2.950 e isso coloca ele na terceira faixa, que é essa daqui, ó, tá? Nessa terceira faixa aqui. Então, dessa faixa, ele não vai pagar desse valor aqui de 1.174. Ele vai pagar simplesmente o que falta para completar o salário dele. Então, ele já pagou até 2.203,48. Para completar 2.950, quanto é que ele tem que pagar? Então, ele não vai pagar esse valor aqui, porque esse valor é o valor do final da faixa calculado, não é o valor do que falta para o que ele passou de 2.213,48, que é da segunda faixa. Então, ele tem que pagar só o correspondente à faixa dele. Portanto, se somar esses três aqui, a gente vai ter 314 de imposto. Ele não está pagando isso, ele está pagando 271. Por quê? Porque ele está pagando só parte dessa terceira faixa e não a faixa inteira. E agora vamos dar um exemplo para quem ganha acima do teto, né? Então, a última faixa é essa daqui, e o salário teto aqui é de 6.433,57, o último salário da quarta faixa. Como é que funciona o teto para quem ganha acima disso? Se ganha acima disso, ele está iniciando aqui em 6.433,58, ou seja, um centavo a mais. E a gente colocou aqui um salário de 1 milhão, por exemplo, né? Qual seria a faixa anterior? É essa aqui. Então funciona igualzinho. Qual é o valor da faixa? Sobre qual valor ele vai pagar 14% se existisse essa faixa como no imposto de renda. O imposto de renda não tem teto, o INSS tem. Se fosse assim, seria de R$ 993.566,43 seria a quinta faixa, 14%, e o cálculo do valor do imposto seria de 139.099,30. Vamos colocar aqui um salário mais realista, né? Vamos botar assim um salário de 18.900, vamos dizer que ganha isso daqui. Como é que fica esse imposto? Bem, começa aqui e termina aqui. Um exemplo. Faixa anterior é essa. O valor da faixa, se não houvesse teto, ele iria pagar sobre isso daqui 14%, que daria 1.745,30. Mas existe um teto que ele vai pagar no máximo até esse valor, independente de quanto ele ganha. E qual seria esse valor? Seria esse teto aqui, ó, de 751,97 centavos, que é exatamente a soma desses valores aqui. Então, se ele ganha 6.433,37, ele vai pagar a soma desses dois valores, que é o cálculo da faixa dele mais o valor das
faixas anteriores. E se ele ganha R$ 8.000, ele vai pagar a mesma coisa, porque ele está enquadrado nisso daqui, esse cálculo aqui não vale nada, e ele só paga isso daqui, que é a soma desses dois valores aqui da linha da faixa, da última faixa. E agora vamos ver como essa tabela pode ser utilizada. Essa tabela é uma tabela bem detalhada do cálculo, ela pode ser utilizada para calcular qualquer folha de pagamento em Excel, como também pode ser utilizada para detalhar cada faixa e saber o que se contribui de INSS em cada faixa. Então vamos ter um exemplo aqui, a gente já testou o salário 2.950, vamos pegar uma aqui de teto para a gente ver se bate direitinho. Pegar esse aqui, por exemplo, vou copiar e vou colar aqui. Aí você vai ver que ele vai me dar o valor de 181,81 e ele me diz que está na faixa 2, porque ele está no limite aqui da faixa número 2. E o que é esse montante de 181,81? É exatamente o valor de 99,31 mais a soma de 82,50, que corresponde ao valor da faixa anterior. Logo, essa soma me dá 181,81 de INSS. Vamos pegar um outro aqui, vamos pegar esse teto aqui, né? Vamos copiar ele e vamos colar ele aqui dentro da célula também. Pronto, ó, 751,97, porque é o teto, é a soma desses dois valores aqui, 751,97. Vamos colocar agora um valor mais alto, né? Vamos botar aqui 7.000, a gente vê, né? Um valor de salário que ultrapassa o limite do teto aqui, você vai ver que ele continua aqui, ó, no 751,97, e aqui aonde ele estava mostrando para nós qual é a faixa, ele já não diz mais, ele simplesmente diz que está no teto de 751,97. É claro que aqui a gente fez isso com uma programação e a gente tem que entender isso daqui agora, porque é isso que você vai usar dentro da tua folha de pagamento. E agora vamos entender como a gente usa essa tabela. O que importa para nós é essa fórmula aqui, porque essa fórmula está gerando INSS de acordo com o salário que eu coloco aqui. Então, eu vou colocar um salário aqui dentro dessa tabela. Vou pedir aqui, por exemplo, um salário de 5.000, tá? 5.000, ele está aqui no meio, está na quarta faixa, né? Entre esses dois valores, e o INSS é esse daqui, 551,28. Eu vou apagar isso daqui e vou te mostrar como é que você usa o PROC-V para calcular o INSS usando essa tabela. Então aqui eu vou dizer para ele, ó, igual PROC-V, que é esse daqui, valor procurado. A gente vai apontar para o valor do salário dele. Tá? Lembrando que esse valor do salário exato, ele não está aqui igualzinho em lugar nenhum, muito difícil, né? Só se ele ganhar o início ou o fim da faixa. Geralmente não bate. Tá? Ponto e vírgula, matriz tabela. A gente já tem essa tabela formatada com o nome, que é o Tab INSS, ela todinha aqui, ó, tá vendo que ele já pegou? Beleza. Ponto e vírgula, qual é a coluna que eu quero? Bem, primeiramente, eu vou começar buscando a coluna que ele realmente tem que pagar o valor integral, que é essa última aqui, ó. O valor da faixa anterior, ele tem que pagar sem fazer cálculo nenhum. Então, eu vou buscar aqui a coluna 8, ponto e vírgula, eu vou dizer que é correspondência aproximada, tá? Lembrando que eu tenho vários vídeos aí falando a respeito de PROC-V. PROC-V, tá? E aqui eu não estou ensinando com detalhes o PROC-V, a gente está usando ele. Então, correspondência aproximada quer dizer verdadeiro. Por que aproximada? Porque não tem o valor exato nesses números aqui do início da faixa. Verdadeiro ou opção 1, que eu gosto bastante, que é a mesma coisa, tá? Que fica a fórmula menorzinha. Então, fechei parênteses e dei Enter. Ou seja, ele encontrou para mim 314,01, que é o valor da faixa anterior. Esse ele já tem que pagar. Agora, ele não tem que pagar o valor da faixa dele integral. Por quê? Porque esse valor é calculado em cima do teto aqui, do limite. E ele não ganha o teto, ele ganha 5.000. Então, ele tem que calcular o percentual só da diferença a partir de 3.305,23 até R$ 5.000, 14%. É esse o cálculo que ele tem que fazer. Então, o que, que nós vamos fazer nesse caso aqui? Esse PROC-V, eu vou recortar ele aqui, vou recortar,
deixa ele guardadinho que daqui a pouco eu vou utilizar ele. Então agora eu vou buscar o percentual que ele tem que pagar nessa tabela, que é basicamente o mesmo PROC-V, só muda a coluna, que é a coluna de número 6. Vou dar Enter e ele trouxe... Opa, deu alguma coisa errada aqui. O que foi que eu fiz? 68 não existe, é só o 6. E ele trouxe o percentual, tá vendo? A 0,14, porque está em formato de número, ele trouxe aqui 14%. Agora eu tenho que descobrir, né, é, qual é o valor que eu vou calcular 14%, que é justamente a diferença de R$ 5.000 para esse valor aqui da quarta faixa. Então, o que eu preciso fazer? Vamos lá. Eu tenho que fazer um outro PROC-V aqui na frente. Então, eu vou fazer aqui, ó, PROC-V, deixa eu dar um espaço aqui para a gente não confundir, abrir parênteses e vou dizer, ó, PROC-V disso daqui, B14, dentro da tabela tab INSS, ponto e vírgula, e agora eu quero descobrir qual é o valor da faixa, do início da faixa, que é esse daqui, ó, 3.305,23. Então, vou dizer para ele que eu quero trazer a coluna 1, ponto e vírgula, 1, que é a correspondência aproximada. Só que não é só isso, né? Não é só isso, porque aqui eu tenho que dizer para ele que é esses 5.000 aqui, menos esse PROC-V. Esse PROC-V, que a gente acabou de fazer, ele busca o valor do início da faixa, tá? De acordo com o B14. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo para ele, ó, B14, aonde que ele vai buscar isso? Tab INSS, da coluna 1, que é essa daqui, e correspondência aproximada, não é correspondência exata. A gente está acostumado a usar o PROC-V com correspondência exata. Aqui é correspondência aproximada. Quando o valor ele não bate exato, ele vai sempre buscar. Beleza, então o que eu estou fazendo aqui? Aqui ele vai encontrar para mim esse 3.305,23. Aqui ele vai substituir do B14, que é os 5.000, 3.305,23. Com essa substituição, eu já sei que eu posso fazer o cálculo aqui, ó, nesse PROC-V que busca o percentual. Então aqui eu vou colocar isso entre parênteses, porque ele vai gerar um resultado para mim. Deixa eu pegar aqui só para você ver o resultado que ele vai trazer, ó. Opa, sim, já corrigiu a fórmula, coloquei alguma coisa aqui a mais, ele já corrigiu para mim. Beleza. Então aqui ele está fazendo esse cálculo aqui. Vamos ver, ele vai pagar 1.694,77 nessa faixa aqui, porque ele ganha 5.000 reais. Beleza. Então agora eu vou pedir para ele multiplicar isso, tá? Multiplicação, Alexandre, aqui, multiplicar isso pelo segundo PROC-V, que é o que busca a coluna 6. Quem é a coluna 6? É o INSS aqui, ó. E logo eu vou descobrir quanto é que ele vai pagar da quarta faixa. Quanto é que ele vai pagar só da quarta faixa. Beleza. Mas ainda não está completo. Por quê? Porque esse valor é o valor só da diferença de 5.000 para 3.305,23 na quarta faixa. Ele tem que pagar também o valor das faixas anteriores, que é esse aqui, ó, 314,01. Então, como é que a gente vai fazer? Vai somar isso, cadê? Somar com aquele PROC-V que a gente copiou, que na realidade aqui eu já até perdi. Mas é simples, porque é da coluna 8. Então, vou dar Enter aqui e o valor do INSS, 551,28. Ou seja, o que a gente usou? A gente primeiramente descobriu qual é o valor que ele precisa pagar imposto da faixa dele, que é a faixa número 4. Depois que a gente descobriu, a gente multiplicou isso pelo percentual, através de um outro PROC-V, que essa tabela também me responde, que é a coluna 6, que me traz esse percentual. E depois a gente somou com um PROC-V que já me traz os valores calculados das faixas anteriores. Com isso, ele me entregou o valor de 551,28.
Agora, vamos mudar esse salário aqui. Esse salário passou para, dizer aqui, R$ 8.000, está lá no teto, né? 8.000. Então veja que aqui ele não está fazendo o cálculo pelo teto ainda. A gente tem que orientar essa tabela a fazer o cálculo pelo teto. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Então eu vou trabalhar aqui com um se aqui na frente, né? Deixa eu dar um espaço aqui na fórmula. Eu vou dizer para ele se o quê? Se esse salário aqui for maior do que essa última faixa aqui, ó, tá? Se for maior do que essa última faixa, é, ou eu posso dizer para ele também se ele for maior ou igual a esse valor aqui, ó, maior ou igual a esse valor, que já é o valor daquela faixa que a gente inventou para o teto, vai dar no mesmo. Que eu vou fazer? Eu vou dizer que ele vai pagar o teto. E qual que é o teto? 751, ou seja, esse valor aqui, ó, e 11. Caso contrário, ele vai fazer o restante da fórmula todinho. Vou dar um Enter, ele reclamou comigo que faltou um parêntese, vou dar um Enter aqui que ele vai corrigir para mim. Então veja que ele está dando aqui o limite de 751,97, ou seja, ele está calculando pelo teto. Agora vamos fazer uma experiência aqui que deve ser levada em conta. Eu vou mudar aqui o salário, vou colocar esse salário aqui, que é o salário do teto também, né? O da quarta faixa. Eu vou copiar e vou colar ele aqui. Ele deveria também me dar o valor de 751,97, porém ele está me dando o valor de 751,98. E aí, como se explica isso? Ele chegou a esse valor de 751,98 por questão de arredondamento, que a gente tem cálculos aqui no meio. Mas a legislação diz o seguinte: quando você faz esses cálculos, né, que pega essas partes para compor o resultado do INSS, se passar de duas casas decimais, ou seja, de 3 em diante, você tem que truncar essa casa. Pega só as duas casas decimais. Então vamos dar uma olhadinha na fórmula que a gente tem aqui. Esse finalzinho aqui a gente não precisa se preocupar, porque ele já está dando exatamente o valor com duas casas decimais. Mas esse cálculo que ele está fazendo aqui no meio, olha, que faz a multiplicação para poder calcular o valor da faixa, aqui a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente vai pegar esse valor aqui, vamos usar uma função aqui no meio chamada arredondar para baixo, ou seja, ele sempre vai arredondar para duas casas decimais, para baixo, descartando uma terceira se houver. Então vamos utilizar essa função arredondar para baixo. Eu já coloquei ela aqui, ó, vou abrir parênteses, tá? Porque eu quero envolver todo o cálculo e vou colocar isso aqui tudo, esse cálculo, né, todinho dentro dela aqui, ó. Tá? Aqui ponto e vírgula, aí ele me pergunta assim, ó, qual o número de dígitos? Eu vou dizer 2 dígitos e vou fechar parênteses. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando todo esse cálculo aqui, ó, que a gente fez, tá? Com todos esses parênteses, ou seja, 2 PROC-Vs, né? Um PROC-V que está sendo substituído do salário, que é esse valor aqui, esse resultado, ele multiplica pelo segundo PROC-V, que busca a coluna 6, que é o percentual. Então, ele pega esse cálculo e coloca esse cálculo em duas casas decimais, arredondando para baixo, ou seja, se tiver uma terceira casa, ele descarta. Então, vamos dar Enter aqui para a gente ver o resultado e veja que ele já chegou em 751,97. Eu concordo com você que essa tabela me traz aqui alguns cálculos um pouco mais complexos. Mas quando a gente faz passo a passo, a gente consegue entender e consegue crescer mais com o Excel. Então veja que agora eu posso colocar qualquer salário aqui, ó, vou pegar da faixa, inclusive do final da faixa, que ele já vai me dar o cálculo certinho do valor do INSS. Olha só, 3.305,22, o INSS 314,01. Ou seja, é exatamente, ele diz aqui, está na faixa 3, que é essa terceira faixa, e a soma desses dois valores dá 314,01, que é exatamente esse resultado que está aqui na quarta faixa, porque a gente precisa
desse valor. Então agora o que que a gente vai fazer? A gente leva essa tabela lá para a nossa tabela de folha de pagamento e faz simplesmente esse PROC-V aqui apontando para dentro do salário. E esse é o nosso próximo passo. E agora vamos entender como a gente pode integrar essa tabela de INSS 2021 à nossa folha de pagamento. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá vendo aqui? A gente tem a base folha, a tab func, que é a tabela de funcionários e benefícios. Deixa eu abrir aqui para mostrar para você, né, que é bom a gente abrir o arquivo e mostrar. Ele já está aparecendo. Essa aqui é a tabela de funcionários e a base de benefícios, tá? A gente tem aqui a tabela de benefícios que mostra assistência médica, né? Entre outros, vale transportes, entre outros. Uma tabela só de plano de assistência médica, localidades e desconto. Essa é a tabela de funcionários e também tabela de benefícios. Outra tabela, que é a tabela do INSS, está separada, e a tabela de vendedores, que também integra a folha de pagamento. A gente não vai abordar isso, tá, gente? Agora, nessa aula, a gente está falando só sobre INSS. Mas você que é da formação, você também tem um exemplo para quem trabalha com vendedores lá na empresa e quer colocar isso no Excel, está aqui para você. Então, vou voltar aqui para o INSS, aqui, ó, a minha base folha, aquela tabelinha do INSS que a gente acabou de detalhar para você e que você pode fazer download dela, ela está aqui já. Você vai colocar ela dentro da sua folha de pagamento, do jeito que está aqui. E eu vou entrar aqui na folha, a gente já tem aqui o cálculo pronto do INSS, tá vendo? Olha, eu vou destacar ele aqui, vou pintar isso daqui de uma cor diferenciada. Vou botar esse roxinho aqui, porque é esse que a gente está trabalhando. Então vamos ao cálculo do INSS. Vamos integrar aquela tabela do INSS, essa planilha que a gente fez, para calcular todas as faixas do INSS, com a nossa folha de pagamento. Eu já preparei aqui a coluna do INSS, tirei todos os cálculos, porque já estava pronto. Você que é da formação Excel para RH e DP já tem todas essas tabelas, já tem toda a folha de pagamento e administração de benefício. Você que vai trabalhar essa tabela de INSS numa base de dados externa, na sua folha de pagamento, você vai ter que seguir mais ou menos a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cálculo aqui do INSS, que já está calculando de acordo com esse salário, e também utiliza esse valor aqui da célula B11 para determinar o teto, o novo teto, né, versão 2021, que é esse daqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar essa fórmula todinha aqui, olha, todinha, vou copiar e vou colar aqui dentro do primeiro, no INSS. Ctrl V aqui dentro. Lembra que a gente copiou na barra de fórmulas para poder copiar o texto e não a fórmula, senão trocaria todos os endereços, a gente não quer isso. Vou dar Enter e ele vai trazer aqui para mim a administração, porque ainda falta atualizar alguns endereços de célula dessa fórmula. Eu vou editar aqui dentro. E você já pode ver que ela trabalha bastante com tabela, tá vendo aqui, ó, Tab INSS, então aqui eu não preciso mexer. Isso é uma vantagem muito grande quando a gente trabalha com fórmulas complexas, porque a gente não precisa travar, a gente não precisa trocar faixa de endereço, ele já pega o nome da tabela, independente de onde esses dados estejam. Então, já foi nomeada a tabela do INSS, a gente mostra isso o tempo inteiro na formação Excel para RH e DP, só que a gente tem que ajustar algumas coisas. Primeiramente, o seguinte, lá a gente estava fazendo referência a B14. Quem é B14? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. B14 é o salário. Na folha de pagamento, o salário não é B14, o salário está em outro lugar, ele está aqui, olha, na coluna J, linha 7. Tá vendo onde ele veio parar aqui na referência? Pois é, salário J7. Então, eu vou dizer para ele aqui o seguinte, ó, vou editar a fórmula. Então, em vez de B14, eu vou utilizar o J7, que é o salário, isso aqui. Vou dar um Enter, só para ele gravar a fórmula. Veja que ele já começou a responder aqui com o cálculo, mas ainda não está completo. Então, eu tenho que atualizar todos os B14 para J7. Então, vou copiar esse J7, que é o salário, aqui também, aqui também, aqui
e aqui. Eu acho que esse é o último que a gente precisava atualizar de salário. Beleza, vou dar Enter, tá? Então ele já começou a calcular, realmente esse daqui não tem INSS mesmo, tá? Tá zerado. Vou ter que fazer outra coisa ainda, tá? Esse B11 aqui, ó. O que que é esse B11? Esse B11, vamos lá para a tabela de INSS para a gente entender aqui. A gente faz uma comparação. Se o salário for maior ou igual a B11 aqui, ó, quem é B11? É esse valor. Esse valor é o teto. Então, se ele for igual a isso, o que ele vai fazer? I11. Quem é I11? É essa célula aqui, ó, do teto do INSS, 751,97. Só que quando a gente copiou aqui na folha de pagamento, o que aconteceu? Ele está fazendo referência a essa própria folha, e não é, a gente tem que fazer referência a essa tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui o B11, vou clicar aqui no Tab INSS e vou clicar aqui no B11. Feito isso, vou dar um Enter e ele já atualizou aqui para mim. Olha só, agora ele está fazendo referência a quem? Ao B11 de Tab INSS. Uma coisa que eu não gosto muito aqui, em nome de planilha, é colocar tracinhos assim. Isso aqui até ajuda a ler, mas quando você faz referência na fórmula, olha só o que acontece. Ele coloca esse pliquezinho aqui que é maior ainda. Então, se eu renomear essa abinha aqui da tabela do INSS, por exemplo, vamos tirar o tracinho, vamos colocar TINSS. Olha só como é que fica a fórmula. A fórmula fica bem mais simplificada, porque ele coloca somente as letras, não coloca tracinho, não coloca o pliquezinho, tá? Então fica bem mais simples. Então a gente pode, inclusive, chamar de INSS, ou você tem que inventar uma nomenclatura. Só que aqui a gente não pode colocar tracinho no meio e nem dar espaço. Se colocar tracinho no meio ou dar espaço, a gente vai ter aquele pliquezinho. Então, para ficar mais intuitivo, o que a gente faz? Coloca assim uma letra minúscula aqui, ó, Tab INSS. Olha só como é que ficou legal, ficou legível e olha como é que vai ficar a nossa fórmula aqui, ó, Tab INSS. Então, assim, simplifica, reduz o tamanho da palavra, vai fazer uma abreviação, mas utilize letra maiúscula e letra minúscula. A cada nova palavra ou cada nova abreviação, coloca uma letra maiúscula, que aí você vai conseguir ler normalmente. Então, olha só como é que ficou legal aqui, né? Olha o que ele está fazendo. Se o salário for maior do que B11 de Tab e INSS, faz I11. Quem é I11? É o teto. Só que a gente tem que apontar também, que esse a gente não apontou. Então, nós vamos lá no Tab INSS, vou aqui para o I11 e vou dar Enter. Olha só como é que ficou. Tá? Então, a gente tem aqui agora, se o salário for maior do que o B11 de Tab e INSS, aplica I11. O que é isso? É o teto. Caso contrário, faz todo o cálculo do INSS utilizando os PROC-Vs para poder buscar cada faixa ali direitinho. Então, isso aqui está tudo certinho. A gente só tem agora que travar esse B11 aqui, com a tecla F4 e o I11. Por quê? Porque esses dois não pode mudar quando a gente copiar. O restante, que é tudo J7, olha lá, tá vendo? Que é o próprio salário, tem que mudar realmente quando a gente mudar de linha. Então, vou dar Enter e vou dar um clique duplo aqui no cantinho e observa aí vocês que ele já calculou direitinho, esse aqui está zerado. Esse daqui, ele está trabalhando com o teto, olha lá, olha só, vamos ver qual é o salário que está aqui, 15.900. Então, o teto de INSS, 751,97. Então, prontinho, tabela de INSS integrada à folha de pagamento, né? Isso facilita muito. E agora eu quero lembrar a vocês que quem é aluno da formação pode assistir essa aula dentro da formação Excel para RH e DP, pode fazer download de todos os arquivos, inclusive da base folha, que é a folha de pagamento, das tabelinhas auxiliares, dessa aqui que é de imposto de renda, tabela de feriados, de cargos e salários, e além disso, todas as outras tabelas da administração de benefícios, tabela de vendedores também, que se integram à folha de pagamento. Beijo no coração, obrigado por você ter assistido essa aula e até o nosso próximo encontro.